A passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, e o capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, este versículo de número 45 em particular. Essas palavras tão tremendas do Senhor Jesus Cristo. Outro sim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por boas pérolas. Bem, queridos, o título desta mensagem nesta noite é Jesus Cristo, o maior de todos os tesouros. E nós estamos aqui diante de uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, uma entre as mais curtas de todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Uma pequena narrativa alegórica, e eu recordo, como já tenho mencionado algumas vezes, que as parábolas do Senhor Jesus Cristo não eram meras historinhas com uma máxima moral no final para nos ensinar algo positivo sobre a vida, mas sim recursos visuais para ilustrar a sua mensagem. Essas são as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E cada uma dessas parábolas tem um significado salvífico, isto é, refere-se a algo a respeito da salvação, algo a respeito do céu, algo a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, do meio de reconciliação, do caminho para a vida eterna. Cada uma dessas parábolas do Senhor Jesus Cristo é a respeito de algo referente à salvação, a respeito do céu. E essa parábola em particular, que começa com esses termos, outros sim, o reino dos céus, é a respeito do reino dos céus. Do céu. O céu, o reino de Deus, em contraste com este mundo, obviamente. Em contraste com essa sociedade em que nós vivemos. O céu, o reino dos céus, em contraste com este mundo. Bem, este é um mundo condenado, segundo a palavra de Deus. Um mundo, a Bíblia nos informa, que não haverá de durar por toda a eternidade. Um mundo que está sob a maldição de Deus por conta do pecado, porque tem rejeitado a Deus e empurrado a Deus para fora do seu coração. Um mundo autodestrutivo, assim um mundo sob a condenação de Deus por conta do pecado, e um mundo que haverá de passar quando Jesus Cristo, Senhor, retornar a este mundo mais uma vez. E essa parábola é um contraste entre o reino do Senhor Jesus Cristo, sobre a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o rei de seu próprio reino, e este mundo passageiro. Bem, queridos, o Senhor Jesus Cristo inicia a sua pequena parábola introduzindo a figura de um homem negociante. Jesus Cristo foi o mestre nas palavras. Eu gostaria que você gastasse bastante atenção em cada um desses termos dessa parábola tão breve. Ele inicia nos introduzindo um personagem, que aqui é chamado de um homem negociante. Veja o versículo de número 45. Outro sim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por boas pérolas. Algo magnífico que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Um homem negociante que busca por boas pérolas. Um coletor de pérolas, isto é, um mercador de pérolas, alguém cujo negócio era encontrar boas pérolas e revendê-las por um preço exorbitante naqueles dias, e assim encontrar fortuna, riqueza, status sociais. E esse homem buscava por pérolas preciosas para revender aos seus clientes ricos. Bem, certamente ele adquiriu riquezas ao longo desses anos, negociando suas pérolas, comprando e revendendo pérolas em toda parte. E certamente ele tinha sua própria coleção pessoal de pérolas belíssimas de grande preço. Bem, todos sabem o que é uma pérola, não é essa joia preciosa. Hoje em dia, a pérola não tem tanto valor ou não é tão apreciada quanto na antiguidade. Mas no tempo do Senhor Jesus Cristo, na antiguidade, a pérola era uma joia de imenso valor. Era um símbolo de riqueza. Era algo que poucas pessoas poderiam adquirir naquele dia devido ao custo de se conseguir uma pérola. Uma pérola era uma joia de grande valor por muitas razões. Bem, primeiro porque era um objeto muito raro. Era algo difícil de ser encontrado. Se encontra nas profundezas dos mares, dos oceanos, como você sabe, em regiões profundas de água fria. É extraída de uma concha específica, não todo tipo de concha marinha. É necessário, naquela época, sobretudo, mergulhadores capazes que poderiam reter e segurar o ar por muito tempo debaixo d'água, em tempos onde não haviam equipamentos de respiração subaquática. Então se envolvia um grande trabalho, um grande exercício, ao retirar aquelas conchas do mar, levando para a superfície outros profissionais treinados, capacitados para abrir a concha com perfeição, sem estragar a pérola, sem arranhá-la. Raramente uma pérola perfeita era encontrada, a maioria eram pérolas mirradas, pequenas, não propriamente produzidas, porque foram abertas as conchas, não no momento correto.
E assim uma pérola possuía um valor muito grande na antiguidade. Bem, pérolas são belíssimas, como todos sabem. Pérolas, quando você contempla uma pérola, você percebe o valor daquela joia. Diferente, por exemplo, dos metais preciosos, que precisam ser purificados, e depois moldados, e depois polidos. Diferente do diamante, por exemplo, que ao ser extraído da terra precisa ser cortado e polido, e pegar aquelas formas e facetas. Oh não, a pérola tem uma beleza natural. Ela possui uma beleza natural, ela é imediatamente bela, imediatamente perfeita, conforme ela sai daquela concha. Uma beleza gentil, uma beleza inteligente, uma beleza sóbria na pérola, uma joia de grande valor na antiguidade, e era muito cara, certamente muito cara, pela raridade, pela beleza e a dificuldade de se encontrar. No passado, pérola era usada por reis, por rainhas, por membros da realeza, por pessoas de alto escalão em uma sociedade que tinham grandes sumos de dinheiro para poder gastar com um colar de pérolas, por exemplo. E aqueles que comercializavam pérola naqueles tempos e tinham todo o instrumental e as conexões para encontrá-las eram pessoas que se moviam no meio da alta sociedade, pessoas que tinham acumulado grandes fortunas realmente. E esse homem da parábola do Senhor Jesus Cristo é um deles, porque ele é um mercador de pérola na antiguidade. Ele possuía a sua própria coleção preciosa em casa. Talvez a sua esposa tivesse o colar de pérola mais belo de toda a antiguidade. E ele poderia se gabar disso, e ela também. Bem, esse homem da parábola do Senhor Jesus Cristo é um desses mercadores. E um homem que construiu a sua coleção de pérolas belíssimas ao longo de muitos anos. É provável, nós estamos apenas especulando, aqui não está no texto certamente, mas é provável que ele tenha viajado muito, estabelecido um network, uma rede de contatos com pessoas de vários países, para que se conseguisse uma boa pérola, essa pérola fosse parar em seu depósito. Talvez ele conhecia línguas diferentes para se comunicar, ele era um mercador, e assim ele precisava se aperfeiçoar no seu negócio e conhecer a sua mercadoria. Uma profissão perigosa naqueles dias. Quem lidava com ouro ou com pérolas eram pessoas que estavam sobre os olhos de pessoas gananciosas, e assim haviam muitos perigos, mas tudo valeria a pena se ele somente conseguisse encontrar boas pérolas e revender para os seus clientes ricos. Então ele estava feito por muitos anos e poderia desfrutar de uma vida tranquila e segura financeiramente. Mas amigos, não perca de vista o significado. Esta é uma parábola. Cristo Jesus usa a figura desse mercador para representar cada um de nós aqui nesta noite. Nós somos esses mercadores na parábola do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos atrás de nossas pérolas. Cada um de nós aqui nesta noite está atrás de pérolas, sim. Bem, nós coletamos pérolas da vida. Essas são as nossas pérolas. E quais são essas pérolas? Bem, talvez essas coisas que nós entesouramos e apreciamos e gastamos tanto tempo atrás delas se tornam as nossas pérolas. Coisas que nós gabamos e que nos trazem grandes tempo e preço e suor e exercício para alcançar algo que envolve grande desejo, grande esforço, pérolas das vidas. Às vezes essas pérolas são uma carreira de sucesso, algo que você dedicou muitos e muitos anos e muito suor e muito estudo e muitos livros para conseguir chegar a um patamar na tua carreira escolhida bem elevado. Essa talvez seja a tua pérola. E atrás dela você segue a cada dia estudando, se esforçando e aperfeiçoando a tua técnica profissional para chegar ao melhor possível e talvez encontrar um patamar, um nome conhecido no teu meio comercial ou de trabalho. Outras vezes, nossas pérolas são a busca por uma satisfação com a carreira que nos agrade, nos dê prazer intelectual e algum prazer de ir todo dia para aquele escritório. E você procura e faz concursos, estuda e se envolve e decide o que eu devo fazer, o que eu devo me envolver. Outras vezes, nossas pérolas são a busca por conforto. Conforto físico e segurança material, talvez uma casa, pérolas do entretenimento, coisas que nós gastamos horas e dias, viagens de conhecimento. Todos nós, nesta vida, estamos em busca de pérolas. Pérolas da vida. E a nossa vida é semelhante à vida desse mercador em todos os aspectos, porque para alcançar essas grandes pérolas de estima, nós gastamos os nossos melhores anos, a nossa juventude, o nosso esforço, o nosso suor, tantas coisas são envolvidas na busca dessas pérolas da vida. E o Senhor Jesus Cristo está descrevendo cada homem e mulher nessa parábola.
Então nós lemos aqui nesse versículo que esse mercador um dia encontrou uma pérola de grande valor. Aqui está, no versículo de número 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Um dia, em uma de suas viagens, talvez uma região marítima, em um mercado marítimo, ele se depara de repente com uma pérola magnífica, esplêndida, de um brilho, de uma textura, de uma esfericidade tão perfeita, e os seus olhos, ao captarem, ao verem aquilo imediatamente, pela sua experiência, ele ficou assombrado, maravilhado, ao contemplar a pérola mais perfeita que ele tinha visto em toda a sua vida comercial. Era perfeita essa pérola. Ela era uma pérola grande, esférica, de uma textura, de uma cor magnífica que não poderia ser copiada, uma cor exuberante. Ele soube de imediato que aquela era uma pérola de grande valor, que valia talvez mais do que toda a sua coleção. De repente, toda a sua coleção de pérolas em casa se tornaram pálidas, pequenas, comparada com aquela grande pérola que ele havia encontrado em um determinado momento de sua vida. E ele estava convencido de que ele deveria obter aquela pérola a qualquer custo. E ele desejou aquela pérola mais do que toda a sua coleção. E assim, queridos, por essa pérola, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo a si mesmo. Jesus Cristo é essa pérola de grande valor, porque o reino do céu é a respeito dele mesmo. O reino dos céus, ele diz aqui nesse versículo de número 45, é semelhante ao homem negociante que busca por pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Não é difícil perceber, entender que Jesus está falando de si mesmo nessa parábola, porque ele ilustra a si mesmo através dessas palavras. Bem, uma pérola como essa, genuína, de imenso valor e beleza e majestade, só poderia estar representando Jesus Cristo e o seu reino. O próprio Senhor Jesus Cristo é essa pérola, porque como essa pérola, Jesus Cristo é de um valor imenso e precioso. Jesus Cristo é absolutamente genuíno. Ele é o verdadeiro Deus que se fez homem, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, que desceu ao seu trono, deixou o seu trono de glória, entrou no tempo e no espaço e se fez um homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a segunda pessoa da Santa Trindade, não meramente um profeta, não um revolucionário social, como alguns dizem, não um anjo, como dizem algumas seitas, mas o próprio Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Assim como essa pérola genuína e preciosa é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único, querido. Como a parábola, ou como a pérola, melhor dizendo, ele é único porque ele é o único Salvador que Deus enviou a este mundo. Não há um outro meio de reconciliar-se com Deus. Não há um outro caminho pelo qual uma pessoa pode se aproximar de Deus. Um dia ele mesmo disse sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você percebe que é um artigo definido no singular aí, o caminho. Não um dos caminhos, não um das muitas verdades. Ele é único porque ele é o único caminho de reconciliação com Deus. Assim não há um outro meio para uma pessoa se aproximar de Deus, senão através de Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem ele enviou a este mundo, a quem nós devemos ouvir nesta noite. Ele viveu uma vida perfeita, ele jamais pecou como homem, porém sem pecados. Então, indo àquela cruz de dor e agonia, para ser ali um sacrifício no lugar de pessoas tão pecadoras como nós, Jesus Cristo é único. Você não encontrará ninguém na história da humanidade que jamais poderia dizer algo como isso. Eu, Jesus Cristo, disse: eu sou o caminho. Queridos, nenhum fundador de religiões antigas ou religiões modernas jamais se autodenominou o caminho que conduz a Deus. Mas aqui está Jesus Cristo no Evangelho de João, dizendo de si mesmo: eu sou aquele caminho pelo qual uma pessoa pode vir a Deus, e não há outro caminho. Eu sou o caminho e sou a verdade. Você não encontrará nenhum líder de religião, nenhum iniciador de alguma corrente filosófica dizendo: o meu ensino, a minha pessoa é a verdade. Mas aqui está Jesus Cristo dizendo de si mesmo: eu sou a verdade. A verdade a respeito da realidade, a respeito do homem, a respeito de Deus e do futuro e do caminho de salvação. Jesus Cristo é único. Você jamais pode colocar Jesus
em um patamar de igualdade com líderes de religião, com revolucionários sociais. Ele se coloca acima de todos eles. O caminho, a verdade e a vida. Que médico, que xamã, que curandeiro jamais reivindicou ter a cura completa e total para as enfermidades. Mas aqui está um que não somente diz ter a cura, mas ser ele próprio a vida. O contrário da morte e da destruição. Não só vida na eternidade, mas vida neste mundo que começa pela reconciliação com Deus, pela paz, por uma nova alegria e pela certeza de vida eterna. Jesus Cristo é único e é por isso que Ele mesmo se compara a esta pérola única e tremenda, encontrada um dia por um mercador. Oh, essa pérola é duradoura, permanente pela força, pelo vigor da estrutura dela. E assim Jesus Cristo, a fonte de vida, o Deus eterno. Isso significa que a sua palavra é eterna, que as suas reivindicações são eternas, que este caminho de salvação é o único caminho e é um caminho eterno, porque Ele é o Deus eterno que se fez homem. Uma pérola transforma a aparência de uma pessoa. E ali está aquela moça simples, vestida em roupas decentes e simples, mas de repente um colar de pérolas é dado a ela, e que brilho, e que mudança, um aspecto de realeza de repente nela. Uma pérola transforma, não é? A percepção de uma pessoa às vezes. E assim também é Jesus Cristo quando Ele é recebido pela fé e arrependimento por homens e mulheres necessitados. Quando Ele vem pelo seu Espírito e lava toda a mancha do pecado, e implanta um novo coração e uma nova natureza. A transformação é tremenda. A transformação é radical. E aqueles que estão de fora podem perceber a conversão naquela vida, porque ali antes estava uma jovem vaidosa, imoral, e de repente ela se volta a Jesus Cristo, uma nova pessoa, cheia de vida, limpa. Ali estava um rapaz tão violento, tão rebelde em seu coração, que ao se aproximar de Jesus pela fé e arrependimento é transformado por inteiro em um novo homem, uma pessoa de caráter e dignidade. Ali está um indivíduo medíocre, covarde, brigão, que é levado ao arrependimento de seus pecados e à fé no Senhor Jesus Cristo, e nele habita o Espírito Santo de Deus. E que mudança tremenda, da água para o vinho, da morte para a vida. Assim é Jesus Cristo, a pérola de grande preço, quando é recebida, quando é encontrada, da pobreza espiritual para a riqueza com Deus, vida eterna, certeza de salvação, um lugar no céu, teu nome escrito no livro da vida, novos valores, nova verdade, nova alegria, sentido e propósito em nossa existência. Somente Jesus Cristo pode trazer isso a uma pessoa. É por isso que Ele se compara a essa pérola de grande valor. Pense sobre Paulo, pense sobre aquele homem cheio de si mesmo, tão vaidoso e orgulhoso do seu currículo religioso, tão mau e rebelde, um homem ao ponto de arrancar pessoas de suas casas pelo cabelo, que criam em Jesus Cristo e o seguiam, tão cheio de si mesmo, um homem que conhecia e imaginava que a sua religião seria o seu dinheiro espiritual, assim por dizer, para trocar por sua salvação. Homem cheio de si mesmo, homem vil, Saulo de Tarso. Mas depois, um dia, cavalgando em seu cavalo em direção à Síria, Damasco, derrubado do seu orgulho por Cristo, veio a conhecê-lo e a experimentar o seu perdão e o seu amor e a sua misericórdia. Então, queridos, um dia, olhando para trás e reconhecendo o que Jesus Cristo fez por sua vida, ele escreve essas palavras tão profundas, dizendo: Ele, Jesus, Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. Somente Jesus Cristo pode fazer isso por um pecador. Somente Jesus, que vê cada um de nós dentro como nós somos, homens e mulheres manchados e marcados por tantos pecados, poderia ainda assim amar pessoas tão vis e descer da sua glória e vir a este mundo e ainda assim está disposto a sofrer tamanha dor e agonia naquela cruz para salvar. Somente Jesus Cristo. Somente Ele poderia ter feito isso, queridos. Salvar, transformar, pagar no lugar de pessoas cheias de dívida espiritual com Deus, levar sobre o seu corpo e a sua alma toda a dor, toda a miséria que nós merecemos experimentar por toda a eternidade, indo àquela cruz de dor e agonia, sendo desprezado por homens,
tendo o seu próprio Pai virando o seu rosto, somente Jesus Cristo poderia amar pessoas como nós para resgatar e salvar o que se havia perdido. Esse é Jesus, uma pérola de grande preço. Mas, querido, será que você percebe nesta noite o valor de Jesus Cristo? Será que você já parou para considerar quem é Jesus? Já veio à tua mente o que Ele fez um dia? Será que você percebe que não há céu, nem perdão, nem certeza de vida eterna, senão através de Jesus Cristo, senão por causa daquilo que Ele veio neste mundo fazer? Será que você já parou para dar crédito às palavras do Senhor Jesus Cristo? E você crê quando Ele te comanda a se arrepender de teus pecados e a se voltar a Ele? Será que você já viu a dignidade de Jesus e o valor de suas palavras e a necessidade de Jesus Cristo em tua vida? Será que isso já lhe fez parar e pensar um dia e você já percebeu o valor dessas promessas de Jesus? Será que esse sino já soa em tua alma? Aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Será que você percebe a gravidade e o valor dessas palavras? Se você não percebe é porque talvez você não tenha percebido o significado da palavra pecado. Porque quando um homem e uma mulher é tocado por Deus em sua palavra e os seus olhos são abertos a contemplar a sua própria natureza rebelde, os seus pecados e a justiça de Deus que deve julgar um dia, e nós temos então um senso da eternidade, e quando nós descobrimos, amigos, que a nossa vida é tão breve e passageira neste mundo, então nós começamos a buscar o Salvador e as suas palavras começam a soar como um tesouro tremendo que deve ser buscado e encontrado antes que nossos dias terminem aqui. Será que você já parou e considerou a eternidade? Será que você já percebeu nesta noite que há apenas um pequeno fio, tão fino quanto o fio de uma aranha, uma teia, que te prende a este mundo e que te pendura sobre o inferno? Um fio que te conecta a este mundo, que no momento em que for rompido, você será lançado para a eternidade. Todos nós estamos conectados a este mundo por este ar que nós respiramos. No momento em que este fio se romper, a Bíblia chama de um fio de ouro, e ele for quebrado, e o nosso último fôlego terminar, e a nossa alma for lançada à presença de nosso Criador. Será que você está pronto para este momento? Somente um fio te ligando a este mundo. Quando nós reconhecemos isso, então essas palavras de Jesus Cristo se tornam tão tremendas. E Jesus Cristo se torna o maior valor possível a ser buscado neste mundo. Ó, querido, talvez o nome Jesus soe como algo em tua mente. Mas Jesus Cristo só será o Salvador de uma pessoa quando essa pessoa reconhecer a sua necessidade espiritual. Deixa-me ilustrar isso, você já ouviu isso antes. Ali está você andando em tua praia preferida, isto é, talvez em Florianópolis ou em Santos, e você está andando pelas areias brancas e finas daquela areia e confortável. E de repente você vê distante uma torre, e ali dentro daquela torre há um salva-vidas, e ele está ali sentado com seu binóculo, seu certificado de salva-vida, a sua boia, fisicamente preparado, com a técnica em sua mente, pronto para salvar. Mas sabe o que ele significa para você? Absolutamente nada, enquanto os teus pés estiverem na areia. Mas no momento em que você entrar na água, e você sofre uma cãibra, um ataque cardíaco, e a água começa a entrar pelo teu nariz e pelos teus ouvidos, aquele rapaz, aquele salva-vidas se torna a pessoa mais importante na tua existência. Assim também é Jesus Cristo. Ele só será realmente um salvador para você e deixará de ser apenas um nome quando você perceber que os teus pecados estão te afundando para longe de Deus. Será que você já percebeu a gravidade de toda a vaidade, todo o orgulho, toda a mentira, e toda a imoralidade, toda a rebelião no coração contra Deus? Será que esta ficha já caiu, se eu posso usar esse termo? E os teus olhos foram abertos? Enquanto isso não acontecer, querido, Jesus Cristo será um mero nome para você. Oh, amigos, algo tremendo, uma grande transação acontece nessa parábola. Veja esse versículo número 46 novamente. E encontrando, isto é, o mercador, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O mercador olhou com emoções divididas sobre aquela pérola.
E ali estava diante dele a maior de todas as pérolas um dia encontrada. E não era somente um valor monetário, mas emocional, porque ele era um mercador de pérolas. E ter a maior de todas as pérolas significava algo para alguém assim. E ele desejava profundamente adquirir aquela pérola. Ele teria que vender todo o seu estoque de pérolas. Ele teria que vender todas as suas posses e bens adquiridos nesse comércio e mercado. Ele teria que vender a sua loja. Ele teria que vender os seus escravos na antiguidade. Ele teria que se despir talvez de tudo para conseguir somente aquela uma única pérola. E ali o seu coração talvez estava dividido. Será que ele estaria preparado para investir toda uma vida em apenas uma pérola? Querido, nesse mundo nós buscamos as nossas pérolas. Talvez a nossa pérola seja amigos, ou um amigo em especial que se torne um marido ou uma esposa. Talvez seja uma carreira, bens, experiências várias e conhecimentos vários. Nós temos tantas pérolas que acumulamos e guardamos com tanto cuidado. Casas, bens, diplomas, carreira, nosso entretenimento, nossa recreação, nossa liberdade para ir e vir e fazer o que nós queremos. Tantas coisas. Uma religião, uma filosofia, um conhecimento são pérolas adquiridas ao longo dos anos da vida. Mas agora, talvez Deus tenha aberto os teus olhos para ver a tua necessidade espiritual. E de repente tudo aquilo que você acumulou por anos e anos e anos se torna tão pequeno e tão pálido diante da possibilidade de salvação, diante da possibilidade de certeza de vida eterna. E você começa a ver a tua necessidade, e Deus começa a lidar com você, abrir os teus olhos, e você passa a sentir o peso do teu pecado na alma, e conforme esse peso vai te afundando para longe, mais longe de Deus, você também aprende sobre um Salvador que veio ao mundo, e sobre a possibilidade de reconciliação com Deus, e você descobre que não é baseado em tua moralidade, em tuas boas obras, que tudo já foi feito por Jesus Cristo. De repente, todas as buscas por carreiras e prazeres e um nome e um título neste mundo se tornam tão pequenos diante da possibilidade de salvação. Você se deparou com algo tremendo. E você aprendeu, lendo a palavra de Deus, que há um Deus verdadeiro, que Ele é pessoal, que Ele pode ser buscado e conhecido e encontrado. Não uma mera energia, uma força abstrata, um conceito. Ele é real. E que é possível conhecê-lo na palavra de Deus, a Bíblia, e conhecer o propósito e a certeza de vida eterna, o propósito da vida e de nossa existência, que é possível ter a culpa sendo perdoada e terminar os teus dias com a certeza de salvação. De repente você é levado a conhecer estas coisas, que há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, e você entende a natureza humana e a necessidade de Jesus. Você aprende que a raça humana é realmente única, criada por Deus, não meramente animais um pouco elevados sobre a face da terra. E você descobre como essa raça humana se rebelou contra Deus. E de repente você descobre essa rebelião em teu coração. Então é levado a perceber a veracidade da Bíblia e a necessidade de um Salvador. E quando você descobre estas coisas pela primeira vez, Jesus Cristo se torna tão precioso para você. Ô amigo, será que você já descobriu essas coisas? E será que dentro de você, em tua compreensão sobre a vida e sobre a palavra de Deus, você já chegou a este ponto? E entender que não há algo mais valioso para um ser humano do que alcançar a certeza de vida eterna e o perdão de seus pecados? Ou será que você continua seguindo pela vida em busca de pérolas? Sim, você deve trabalhar. Você deve buscar tantas coisas e desfrutar desse teu tempo aqui na terra. Não é isso que você deve se livrar. Não é isso que você deve vender para ter essa pérola. Amigo, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que tudo aquilo que você estima tão elevado em tua alma e em tua vida, os teus ídolos que te impedem de buscar a Deus e de vir a Ele, devem ser vendidos ou lançados fora, de modo a ter um Deus e um Salvador apenas em tua alma. Oh, uma vez que você entende estas coisas e os teus olhos são abertos, então você começa a buscar a salvação em Jesus Cristo. Será que eu estou descrevendo a sua situação nesta noite? Será que você já se encontra neste caminho e você já se deparou com essa mensagem de salvação e ela fez sentido em tua alma pela primeira vez? E agora você está buscando a vida eterna, queridos amigos? Você já encontrou essa pérola de preço imenso?
Você pode dizer nesta noite que você foi feito uma pessoa rica espiritualmente, porque um dia você veio a Jesus Cristo pela fé, com a mão vazia, estendendo por perdão e misericórdia, e sendo salvo, foi reconciliado com Deus. Será que você pode olhar para Jesus Cristo e dizer: Ele é meu Salvador, o meu maior tesouro nesta vida? Oh, amigos, aquele mercador teve que enfrentar uma grande decisão. E nós também precisamos enfrentar em um determinado momento da vida. Jesus Cristo, o Senhor, um dia disse em Lucas capítulo 14, 27, a respeito desta vida. Ele disse: o que não carrega a sua cruz e vem após mim não pode ser meu discípulo. Sabe o que ele estava querendo dizer ali? Ele se referiu à cruz, que é um instrumento de morte. Ele está dizendo: aquele que não morre para si mesmo e se aproxima de mim jamais pode ser meu discípulo. Em outra situação, ele diz o seguinte: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, riquezas, prazeres, experiência, conhecimento, e no final perder a sua própria alma? De que lhe adianta tantas pérolas? De que lhe adianta tantas experiências, diplomas e prazeres se você não tem o tesouro da vida eterna em Jesus Cristo? Mateus 16, versículo 24, ele diz: se alguém desejar vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é virar as costas para o ídolo do ego, é reconhecer a tua pecaminosidade aos olhos de Deus, e é olhar para Jesus com os olhos da fé para tê-lo. O limite da parábola chega aqui. Porque embora na parábola aquele homem pôde comprar a pérola, nós não podemos comprar a salvação. Ela é dada gratuita por Jesus Cristo. Ele comprou, ele adquiriu. Quando ele foi àquela cruz de dor e agonia, ali ele adquiriu o direito de salvar milhões e milhões de homens e mulheres. Querido, será que as minhas palavras soam como algo pequeno aos teus ouvidos? E o cinismo cresce em teus pensamentos e coração? Talvez porque você não percebeu ainda a tua falência moral aos olhos de Deus. Oh, ouça essas palavras mais uma vez. Outro sim, disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ele não espera que você venda o teu carro, abandone o teu marido, jogue fora tudo que você acumulou. Não, meu querido. O que você precisa partir é o amor por esses pecados. Mas se você não consegue, venha também assim para Jesus e diga a Ele: Senhor, me liberta e me transforma. Eu preciso dos teus méritos para alcançar a vida eterna. Venha a Ele como uma pessoa necessitada e pobre espiritualmente. Reconheça isso diante de Cristo em oração e peça por perdão. E simplesmente estenda a mão vazia pela fé, crendo que se você fizer, Ele te ouvirá e Ele te salvará. E Ele te dará o maior de todos os tesouros, Ele próprio em tua vida pelo seu Espírito, Jesus Cristo Salvador. E a certeza de vida eterna. Jesus comparou-se a essa grande pérola de imenso valor. Jesus tem sido o céu e o maior tesouro para todo homem que um dia se aproximou dele. Você pode pensar sobre isso. E você pode considerar o valor destas coisas. E se lembrar da brevidade de nossa vida aqui neste mundo. E então se aproximar de Jesus. Será que você percebe a tua necessidade? Será que você já chegou a esse ponto? Ó, querido, aquele mercador. Talvez por um momento, ao ver tudo aquilo indo embora, ele tenha tremido, mas somente por um momento, porque quando ele olhou novamente para aquela pérola, ele sabia que a sua vida estaria feita. E assim é conosco. Talvez você sinta a tua necessidade de perdão e salvação, de se aproximar de Deus. E aquela voz te diz: ainda não, hoje não, há tanto tempo pela frente. Talvez uma voz te diga: eu vou ter que perder tantas coisas que eu amo e aprecio, que eu sei que são desagradáveis a Deus. Mas se você manter os teus olhos na tua necessidade e olhar para Jesus pela fé, então você saberá que não há comparação. Querido, o que te segura neste mundo e nesta vida? Será que você é como uma criança sentada sobre a tampa da caixa e chorando porque o brinquedo está lá dentro? E você se apega a este mundo como uma criança que se apega a um paninho, um lenço sujo. Eu não posso largar deste mundo.
Eu vou chorar por esse paninho. Será que é algo comparável à salvação em Jesus Cristo Salvador? Ou será que você já percebeu estas coisas? Uma nova vida, o tesouro da eternidade, um relacionamento com Deus, a certeza em tua alma de perdão, de que se os teus dias terminarem hoje, você estará salvo e reconciliado com Deus. Será que há algo nessa vida a se comparar com Jesus Cristo, a salvação? Pense sobre isso. Quem neste mundo, quem outro neste mundo, explica o significado e o propósito da nossa existência, a parte de Jesus Cristo e sua palavra? Será que você pensa que vagando por esta vida, lendo e estudando, você alcançará isso um dia? É essa pérola que você está buscando. Volte-se a Jesus enquanto há tempo. Antes que seja tarde, sinta a tua necessidade e responda pela fé. E Ele te ouvirá e você saberá que Ele te recebeu e que você encontrou a paz com Deus e a certeza de vida eterna. Venha pela fé, venha arrependimento, venha ainda hoje.